A paz do Senhor a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos com a graça de Deus para estudarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor, e nós estamos vendo aí sobre o Antigo Testamento, e hoje nós vamos ver este tema que diz a revelação de Deus no Antigo Testamento. Então você aí agora que separou esse tempo, às vezes está aí na sua televisão, às vezes no seu celular, vamos ficar aí conectado, prestando atenção desde o início até o fim, porque eu garanto para você que tem coisas muito preciosas da parte do Senhor para nos revelar hoje. Mas eu gostaria de começar fazendo uma oração. Você ora comigo? Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, e tudo que nele há. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado por este tempo em que eu estou aqui junto com pessoas que separaram esse tempo para adorar ao Senhor. De que forma? Aprendendo da tua palavra. Pai, aqueles que têm sede de aprender, aqueles que querem cada dia mais crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Por isso eu te peço, recebe este momento, abre o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa agir, Senhor, para que ao final nós possamos aprender e praticar tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Abençoe a todos, Pai, que hoje ou por algum momento vai estar aqui assistindo esta aula, Pai. E que nós possamos cada dia mais, Senhor, ter este desejo, Pai, de conhecê-lo mais e mais. E muito obrigado pela sua revelação. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém? Pois bem, então agora vamos propriamente para a aula mesmo. E eu trouxe hoje um vídeo e eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Vamos lá, então. Então, se você prestou atenção no vídeo, tem algumas informações ali que é muito importante para nós. Porque diz que a Bíblia, ela nos fala de um Deus que se revela. Mas para nós sabermos como Deus se revela, é importante nós compreendermos também o que é essa revelação de Deus. E aí nós temos a notícia, que é Deus se auto-comunicando para dar-se a conhecer na história da humanidade em todos os tempos, revelando o seu perfeito amor que nos salva, o plano de Deus, a estratégia do Senhor para nos alcançar. Então, essa revelação, ela está contida, na verdade, em toda a Bíblia, não só no Antigo ou no Novo Testamento, porque, na verdade, elas se completam. E tudo isso é dito de forma coerente e de forma unificada, de Gênesis a Apocalipse, desde a criação até a consumação de todas as coisas, até que tudo se cumpra. E também falando um pouquinho sobre a Bíblia, do ponto de vista literário, nós podemos até apreciar a Bíblia como uma literatura de primeiríssima qualidade. Mas nós não podemos parar por aí. Nós estudamos as Escrituras porque nós esperamos obter a palavra detentora dessa autoridade divina. Então não é de opinião pessoal. Descobrir, na verdade, o que o autor está querendo comunicar. Porque essa autoridade é o que torna o Antigo ou o Novo Testamento mais do que uma boa leitura. Então, por isso também a Bíblia ela é diferente de outras obras. Mas qual a importância, então, da revelação de Deus? Então, a importância da revelação de Deus é algo que a gente
às vezes não consegue nem imaginar, né? Mas a Bíblia, ela afirma que Deus, ela é a fonte de toda essa verdade que é necessária para nós. Então, não somente uma verdade religiosa, mas toda a verdade ela é dependente da obra da revelação de Deus. Olha como é precioso isso. Deus se revelando para que nós possamos conhecer a verdade que nos liberta, a verdade que nos ajuda, né? A verdade que nos sustenta todos os dias, né? Muito especial, nosso Deus amoroso. Então, como que nós podemos concluir, né? Que a importância da revelação de Deus, ela é de forma absoluta. Né? Porque, na verdade, eu nem consigo imaginar viver a nossa vida nesse mundo sem nós conhecermos o nosso Deus, né? Que tem prazer em se revelar para nós. Eu tenho agora aqui para nós, lá em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24, e no capítulo 24, o versículo 7. 2 versículos muito importantes que foi dado ao profeta Jeremias. Vou fazer a leitura aqui com você. Abra aí na sua Bíblia. Você lê na sua versão ou você acompanha aqui na minha leitura. Diz assim: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Olha a autoridade, né? Maravilhosa do Senhor nesta afirmação. Também darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Palavras preciosas. Veja que aqui é Deus se manifestando em nosso favor. O desejo do coração de Deus, né? Então, conhecê-lo, tendo o nosso coração ali aberto para as coisas dele, com condições para isso, que isso traz muita alegria para o Senhor, né? Palavras preciosas lá em Jeremias. E também eu gostaria de falar que tem lá em Isaías também, capítulo 1, versículo 2 e 3, que eu acho importante também para o nosso coração, que diz que o Deus que se revela para nós, que se deixa conhecer, ele tem tanta satisfação em que o seu povo o conheça de verdade, né? E que rejeitar esse conhecimento do Senhor é como se nós rejeitássemos o próprio Deus. Olha, isso é forte, né? Então, é nossa obrigação, é nosso dever, né? Em conhecê-lo cada dia mais mesmo, né? Tem também uma outra notícia que está aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz que a vida eterna que nós recebemos dele, porque se estamos nele, nós temos essa vida eterna. Então ela consiste no quê? No conhecimento que temos do Senhor. Então, como é importante nós conhecermos o nosso Deus. E diz assim, e por sua vez, a morte é exatamente o resultado do desconhecimento. Então, o que nós vamos preferir? Viver, não só aqui, mas nessa vida eterna, ou a morte, que é resultado também da morte eterna, por não conhecer o nosso Senhor, que nos dá vida, né? E vida em abundância. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, não está aí, mas eu vou ler para vocês, diz assim, ó.
meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Então, olha como é assim, Deus bem pontual, como ele é bem claro, a própria palavra falando para nós de uma forma tão clara e tão direta. Porque eu gosto na leitura dos versículos bíblicos, porque nós conseguimos, na leitura da palavra, né, a luz da palavra, de uma forma que Deus fala conosco assim diretamente, né, como nesse versículo, né, a gente consegue entender da importância de a gente conhecer o Senhor. Né? Fala, meu povo está sendo destruído. Então, somente no Senhor nós podemos ser edificados em tudo. A nossa vida aqui, né? Nossa vida aqui na nossa convivência, no nosso dia a dia, como é importante tudo isso. Escritura. Continuamente, todos os dias, de diversas maneiras, Deus ele se faz conhecer, seja pela criação, seja lá pela providência em nosso favor, ou da palavra falada, né? De diversas formas, nos nossos dias, pelos cânticos, pela palavra pregada, né, pelas orações lançadas, mas começou tudo lá no Éden, quando Deus falou com o casal, né? E tudo culminou na encarnação dessa mesma palavra, que foi o nascimento de Cristo Jesus, né? E ao se fazer conhecer, Deus também apresenta os seus propósitos, porque a Bíblia, ela apresenta um Deus impessoal. E também o nosso Deus, o nosso Senhor, não é um Deus distante. Apesar dele ser o nosso Criador, né? Estar nos céus dos céus, nosso Deus Pai, ele permanece totalmente não indiferente e não estático em relação a toda a sua criação. Há um cuidado do Senhor aí de uma forma muito intensa na vida daqueles que querem conhecer e ter esse relacionamento com Ele. Amém? Então, nós podemos dizer que o Senhor, Ele deseja relacionar-se com os seus filhos. Foi o que aconteceu ali com o casal lá em Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 8. Adão e Eva, né? Que diz que a palavra nos revela que quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, era algo muito natural nesse tempo do Senhor se relacionar, de se fazer presente, porque desde o início da criação nós vemos essa iniciativa de Deus em desenvolver esse relacionamento pessoal. Começou lá com o primeiro casal, né? Quando ele andava no fim do dia do jardim para conversar com eles, né? Então, logo Deus ali, ele não apenas se manifestou, mas também ele falou, o que é próprio somente de um relacionamento pessoal, né? E aqui também nós podemos dizer que por outras diversas vezes Deus, ele afirma que ele formaria para si um povo. Nós lemos ali, né? Vamos ser o meu povo, seria o Deus desse povo, que ele andaria com esse povo, que ele habitaria no meio desse povo, né? E hoje sabemos que ele habita em nós mesmos, e tem várias referências bíblicas falando sobre isso,
desse desejo do Senhor, desse relacionamento do Senhor, né? E também nós podemos ver outras tantas, né, referências bíblicas, mas eu trouxe algumas aqui só, que fala sobre o amor, que fala sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a bondade, sobre a paternidade, entre outros tantos atributos, porque, na verdade, eles só são possíveis por causa dessa pessoalidade que há em Deus. Porque esses atributos, eles, por si só, né, eles não podem ser exercidos, ou assim, eles não podem ser manifestados por meio de alguma força, de alguma maneira que seja de alguém impessoal, né? Então, o conhecimento de Deus, ele é, na verdade, irmãos, obtido por uma experiência dos seus atributos. Vivendo tudo isso, o amor, essa justiça, essa misericórdia. Então, essa experiência com tudo isso, nós vamos nos abrindo em conhecer o Senhor, né? Então, tudo que diz respeito a cada um de nós, a mim, a você, na nossa conduta, nas nossas decisões pessoais, nos nossos dias a dia, tudo tem que estar de forma entrelaçada, né? Com um conceito ali correto sobre Deus. Assim, nós conseguimos caminhar, né? Porque se há assim, esse relacionamento com o Senhor, né? Nós conseguimos sim viver de uma forma a agradar ao Senhor e ser semelhante a Ele, que é o que Ele deseja, como filhos deles, obedientes. Por fim, né? Então, nós podemos também mencionar como o propósito dessa revelação de Deus, o objetivo dele ser glorificado. Deus, ele se manifesta para nós, para proporcionarmos conhecimento a respeito de si e também que essa atitude em conhecê-lo, né, desse reconhecimento, na verdade traz o que para ele? A glorificação. É uma forma de nós glorificarmos o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos assim, por exemplo, para a criação, de um modo geral, né, nós vemos ali Deus se dando a conhecer por meio dela, da criação. Da forma que ela vai se manifestando. Então, também ali, nós podemos reconhecer a sua glória em todas as coisas. Salmos 19, 1, eu gosto muito, está aqui o versículo, diz assim, vamos pôr inteiro aqui para vocês, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, dia após dia. Eles continuam a falar noite após noite. Eles o tornam conhecido. Né? Que coisa maravilhosa. Portanto, a nossa atitude deve ser a mesma do salmista, após contemplar as maravilhas da natureza, que reconhece esse poder e essa sabedoria do Senhor. Bem lindo, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E diz também que todos os atos poderosos de Deus durante toda a história e a sua providência diária nas nossas vidas, né? Que por meio de tudo isso Deus se revela. Ele tem esse objetivo. Qual é? Para que o seu povo glorifique em tudo. Né? É forte, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, saber quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele pretende fazer. Então, a reação mais apropriada a tudo isso, né, é essa glorificação ao Senhor. Ela é, na verdade, a nossa adoração a Ele, o nosso compromisso com Ele e o nosso
serviço na obra dele. Assim como Deus tem uma chamada para cada um de nós, é esse serviço que nós temos que estar sempre ali atentos a fazer, por amor ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Levar a todas as gentes. Amém. Bom, o nome Antigo Testamento, ele indica que a aliança de Deus com os homens, ela é o conceito central desta coleção de livros. Porque Deus se revela e ele se compromete com cada tipo de ação durante a história. Ele não fica alheio, não fica distante, né? Porque a sua lealdade, a aliança, por muitas vezes leva o Senhor a atos de graça, atos de misericórdia. Mas a meio a tudo isso, também está embutido o quê? A justiça de Deus. Mas por quê? Para assegurar a responsabilidade do povo. Nós também temos responsabilidade em todas as coisas, né? Mas nós podemos ver o quê? O movimento de Deus agindo em favor do homem, né? Cultivando, preservando esse relacionamento. Então nós podemos ver Deus se manifestando, né? Falando a palavra, revelando o seu plano, na verdade, né? É Deus agindo no tempo, em todos os momentos. Nós podemos ver também aí, contrapartida, a consciência humana de todos esses eventos da história e como nós respondemos a tudo isso. Isso também é importante, a parte que nos cabe, né? Tem a ver com essa adoração, esse compromisso e esse serviço com o nosso Deus. Né? O Deus que ouve, que nosso Deus, ele ouve, ele vê, ele provê, em contraste, muitas vezes, com toda a rebelião, a insensatez habitual da humanidade, né? E mesmo assim, ele revela a sua paciência e a sua graça divina. Né? Então, as histórias bíblicas, elas não são fatos assim isolados, independentes uns dos outros. Pelo contrário, ali há uma sequência que é entrelaçada de acontecimentos que se relacionam entre si. E é nesse processo progressivo que eu vou estar falando bem mais à frente, né? Na história, começando ali desde a criação até o último livro do Antigo Testamento, falando um pouquinho como que Deus ali passou na história, né? E sempre trazendo à tona esta aliança, né? Não desistindo do homem, né? Então, numa dimensão, eu poderia dizer assim, numa dimensão superior, o nosso Deus, uma dimensão intermediária, ele vindo até o homem, e nessa dimensão inferior, que podemos dizer que é o homem dando esta resposta ao Senhor. Então, essa autoridade divina, a autoridade de Deus, ela é revelada de que forma? Pela sua palavra. E cabe a nós, eu e você, descobrir o que pretende comunicar, o que Deus quer falar conosco, cada um de uma forma coletiva, por meio da sua igreja, ou de uma forma individual, né? Nas nossas vidas diárias, né? Nessa proposta dessa aliança, desse amor do nosso Deus incondicional. E assim nós podemos obedecer. Obedecer. E também agora eu queria falar sobre um outro assunto,
que fala sobre os nomes de Deus e seus significados. Vamos lá então. Então, qual a importância dos nomes de Deus? Os nomes na antiguidade, eles não serviam apenas para distinguir uma pessoa de outra, mas era uma expressão da própria pessoa em si. Por isso a importância de um nome, né? E também diz que ela refletia assim a sua importância, a sua natureza, a sua posição. Então, por conta disso, desde o princípio, às vezes o nome ele poderia ser entendido como sendo uma bênção ou sendo uma maldição. E também não era muito raro, às vezes, em que alguém queria mudar o seu nome, né? Devido a algum acontecimento extraordinário. Podemos ver isso na palavra de Deus relatada, né? Mas você sabia que cada nome de Deus possui um significado especial? Então nós vamos conhecer mais sobre Deus estudando o significado dos seus nomes, né? Então eu poderia dizer para você, qual é o nome de Deus? Então aí está, ó. Aí nós temos o nome de Deus em hebraico, Deus do antigo reino de Israel. E o seu nome, ele é formado por 4 consoantes hebraicas, conhecido como tetragramaton, que o profeta Moisés teria revelado ao seu povo. Então, o nome pessoal de Deus, né? Vamos aqui para outra tela. Vai ser um pouquinho com vocês. Então, que traz para nós uma tradução assim mais provável, né? Que diz que é o Eterno, ou Deus Eterno. Porque os judeus, na antiguidade, eles consideraram esse nome tão sagrado que o deixaram de pronunciar. No hebraico antigo, não escrevia as vogais, por isso não se sabe com certeza como pronunciar. E no aramaico e no hebraico era escrito e lido horizontalmente, da direita para a esquerda, né, formando aquelas 4 consoantes hebraicas que nós vimos aqui no slide anterior, né? Então, vertido, quer dizer, transliterado para o português como Jeová ou Javé. Então, vamos ver aqui, vou pôr para vocês darem uma olhadinha, né? Então, a vocalização, Yahvé, né? Nós podemos dizer também que em português, né? Jeová ou Javé. E aqui também, ó, nome completo encontrado apenas em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que é o nome especial de Deus que ele revelou a Moisés na sarça ardente, de maneira assim mais plena, né? Isto é, redentora durante o Êxodo, que significa eu sou o que sou. Eu sou. Expressa ali o fato
de que Deus é o Deus pessoal, o Deus infinito, o Deus original, né? Mas ele também já havia se revelado a Abraão, a Isaac e Jacó como Javé. Javé é normalmente traduzido como Senhor nas versões em português. E o meu Senhor, aí é Adonai, para os judeus, isso posterior ao Antigo Testamento. Tá? Interessante, né? Se você já conhecia assim, certo? Só que Deus, na verdade, ele não especificou na sua palavra que existia apenas um nome exclusivo pelo qual ele deva ser adorado, né? Então, trouxe aqui para vocês também. O versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 ao 13, que diz assim: Agora, pois, Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. É isso que Deus traz para nós aqui, falando sobre isso. Agora, eu trago para vocês alguns nomes e significados em português e também as passagens bíblicas dos nomes do Senhor, conhecido, né, na palavra. Então nós temos muito deles ali, né, que alguns estão até nas canções, né, que são entoadas nas casas de oração, né, nos nossos encontros em comunidade do Senhor. Então, tem Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Elohim, Israel, Jeová Tsidkenu, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Kadesh, Jeová Akel, Jeová Sabot, Jeová Rafá, Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi. Tá? Não sei se a pronúncia está correta, vocês me perdoem, mas aí na frente tem todos os significados em português, né? O Senhor proverá, o Senhor que está presente, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor justiça nossa, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é paz, o Senhor que santifica, o Deus que destrói completamente o mal. Não sei se você conhecia esse, né? O Senhor dos exércitos, o Senhor que sara, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Eterno, o Deus que vê, e aí por diante, né? Tem muitos outros nomes, você pode estar pesquisando, vale a pena. E aí as passagens bíblicas, que são momentos em que, na história, em que Deus se revelou e assim ele ficou conhecido. Né? Tem muita coisa aí, né? Maravilhosa da parte do Senhor. E esse Jeová Naquel, não sei se é assim que fala, né? Vocês me perdoem. Diz que o Deus que destrói completamente o mal. Para mim, falei, nossa, que coisa tremenda. E tem as passagens aí e muito mais, né? Que você vai poder estar olhando, vendo direitinho e trazer para a gente no encontro que a gente vai ter
aí mais pra frente, né? Algum outro nome que você descobriu aí, olha, essa daqui eu não sabia, achei interessante, então eu tô trazendo aqui para você. Então fica aí, marca aí, tá bom? E diz também que, aí nós vimos Elohim, né? Que Elohim é a forma plural de El, definida por um qualificador como é Jeová, né? Deus, mas e único, que Deus? Porque durante a história havia muitos outros deuses, mas ele não, ele tinha uma identidade, ele era Deus Jeová, né? E também trata essa ideia de que o Ser Supremo, que é o único Deus verdadeiro, ele existe em um sentido plural, aí é o Elohim, certo? Lindo, né? Então, diversos nomes importantes, né, de Deus, eles se identificam como outras coisas. Por exemplo, ele se identifica como renovo, falando como rei, né, como sabedoria, como pastor, como servo, tem muita coisa boa, né? E Deus, ele favoreceu o seu povo ao se revelar por meio de diferentes nomes que permitiam assim uma visão geral a respeito do seu amor e da sua retidão. Outros nomes ou títulos de Deus, como nós vimos ali o Senhor dos Exércitos, como Deus zeloso, Deus de toda a terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e muito mais, né? Muito mais. Mas é muito importante nós conhecermos os nomes de Deus, pois eles assim revelam que Deus, ele é todas essas coisas, né? E através desses nomes, desses títulos, a gente vai conhecendo e vai admirando os atributos, né, do nosso Senhor, que, na verdade, a gente vai lançando esse desejo de conhecer e vai se aprofundando e a gente vai cada vez mais se surpreendendo, né? Puxa, como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso é uma palavra que nós conhecemos, porque se fôssemos realmente dizer assim, não tem nem expressão, né? É a nossa adoração mesmo, uma coisa muito íntima que não precisa, às vezes, verbalizar. Então a Bíblia diz que o verdadeiro nome de Deus está além do nosso conhecimento. Está lá em Juízes capítulo 13, do versículo 17 e 18, fala isso, né? Revela a sua essência, por isso nós não o conhecemos, na verdade, por completo. Porque não é possível a gente entender. Porque quando nós oramos ao Deus da Bíblia, ele entende, ele ouve, independente do nome que nós vamos estar usando naquele momento. Amém? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre alguns tipos de revelação, né? Agora que nós já sabemos um pouco sobre a revelação de Deus, nós vamos falar sobre isso. Então a palavra de Deus, ela fala da revelação de Deus em dois tipos. Então a primeira delas é essa daí, ó, a revelação não verbal ou revelação geral. Então, tradicionalmente, essa revelação não verbal, ela é chamada de revelação geral. E ela aponta para a existência do Criador, manifestando ali a sua glória, o seu poder, a sua divindade, né? E tudo isso tornando assim todos nós, né? Todos nós indesculpáveis diante de Deus, porque ele se revela. E ele se dá a conhecer, como nós já dissemos, por meio das obras da criação, da providência, da lei moral, que ela é implantada nos nossos corações, né? É Deus falando poderosamente. Tem aí os versículos
você pode estar anotando e buscando na palavra de Deus. Tem muita coisa preciosa, né? Mas para você poder estar ali abrindo a sua mente como um leque, ela vai se abrindo para as coisas do Senhor, né? Esse desejo. Então eu deixei os versículos bíblicos para vocês aí poderem estar acompanhando. Mas tem um ali que fala, que eu vou ler, pelo menos um eu vou estar lendo, né? Que diz que Salmo 19:1, que não está aqui, mas ele diz assim que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Nós vimos ali no Salmo já, né? Então ele repete aqui, e que por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, nós podemos perceber seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina, e que demonstra que a lei ela está gravada no nosso coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou eles dizem que estão agindo corretamente. Então nós temos essa consciência implantada dentro de nós, né, que nos chama para estarmos ali, na verdade, contemplando o Senhor em todas as coisas. É isso que esses versículos, na verdade, falam para nós hoje. Mas você pode estar lendo na sua versão, tá bom? Que você tem aí, não sei se é a mesma aqui, que eu usei, né? Mas enfim, eu usei a nova versão transformadora. E também nós podemos dizer que chamamos essa revelação não verbal por causa do modo como ela ocorre com relação a outro tipo da revelação, que é a verbal. Então, quem são os destinatários? Todas as gentes, tá? Independente delas serem ou não alcançadas por Cristo. Então, é para todo mundo, né? Porque se nós observarmos, tomando emprestado essa expressão do salmista, né? É um tipo da revelação na qual não há linguagem, nem palavras, e não se ouve som algum, né? E diz que a mensagem chegou a toda a terra e as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Lindo, né? Então, aqui nós podemos dizer que ela não é falada, mas ela cumpre um objetivo. Qual é o objetivo? Testemunhar a respeito da existência de Deus. O apóstolo Paulo fala que rejeitar essa revelação é como um ato de impiedade, um ato de perversão. Olha aí, sério, né? Muito sério isso. Muito bem. Também não posso esquecer de dizer que essa atitude, né, que ela é ímpia, que ela é perversa, ela traz para si a manifestação da ira de Deus. Que esta ira, na verdade, de Deus, ela é sobre o pecado. Isso é pecado. Rejeitar tudo isso, rejeitar o próprio Deus. A palavra, né, ela nos traz de uma forma bem clara. E agora nós vamos falar da outra revelação, né, que é a revelação verbal ou revelação especial. Já a revelação verbal ou especial é o tipo de revelação de Deus que hoje está disponível nas Escrituras. Ela fornece assim de forma clara e objetiva todos os detalhes que Deus quis que nós soubéssemos sobre os seus propósitos, sobre a sua obra e sobre a sua vontade. Disponível, né? Aí para nós, glória a Deus por isso. Então o processo dessa revelação especial de Deus, ele foi longo e progressivo, ele continua aí, né? Muitas pessoas precisam ouvir e entender esse processo, tá? Porque o escritor de Hebreus, ele disse que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então
essa notícia para nós, né? Então, trouxe um versículo aí em Hebreus que diz assim, por aqui para vocês. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Está falando de nosso Senhor Jesus aqui, né? Então, conforme a inspiração e a orientação do Espírito Santo, esses episódios em que Deus se revelou de forma especial, eles foram registrados e foram preservados nas Escrituras, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa revelação. Que bênção, né? Também o modo pelo qual Deus se manifestou inicialmente. Tecnicamente, chamamos a essas manifestações de teofanias, ou seja, Deus assumindo formas para se revelar ao homem. Isso de muitas maneiras, né? Aconteceu. Então, a primeira dessas manifestações nós encontramos lá no Éden, quando Deus andava no jardim com o homem e a mulher no fim do dia. E de alguma forma, Deus se manifestava e falava durante aqueles momentos com eles lá, né? Também, outras manifestações que encontramos na Bíblia, ocorreu a Abraão. Deus e mais 2 anjos foram ao patriarca em semelhança humana. Gênesis 18, 1 e 2. E é importante a gente destacar que ali não houve uma encarnação. Deus apenas manifestou-se em forma humana e falou a Abraão. Também podemos mencionar ao episódio da sarça ardente, por meio do qual Deus ali falou com Moisés, né? Êxodo 3, 2 ao 4. Por fim, nós temos aqui muitas outras citações, né? Do anjo do Senhor se manifestando a diversas pessoas e falando com elas, né? Então, o importante é frisar que Deus sempre falou, sempre se revelou a sua vontade, né? E também oportunidade para dar-se a conhecer quem Ele é. E isso está nos nossos dias, né? Da mesma forma. Muito bem, então Deus falou de muitas maneiras. Também Deus falou, vou passar aqui bem rapidamente, né? Deus falou por meio dos profetas, né? Então nós falamos dessas manifestações inicialmente das teofanias, né? Que tem a ver também com Deus se manifestando em algum lugar, através de alguma coisa. Então isso é a revelação. E elas foram muito mais intensas até os dias de Moisés, pois elas foram gradativamente substituídas pelas profecias. E a partir de Moisés, Deus começa a levantar os seus profetas, que tinham a responsabilidade de tornar conhecida a vontade de Deus ao seu povo, né? Então, por isso, mais de uma vez a ênfase, ela recai no fato de Deus estar falando, né? Ainda que o conteúdo profético fosse recebido por meio de visões, sonhos, ou até mesmo as teofanias, né? Os profetas agora, eles eram a boca de Deus aos homens, né? Eles eram responsáveis por transmitir a sua palavra. Daí a insistência na expressão, ouvi
a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Porque por repetidas vezes, Deus ele envia os seus profetas, ao povo, para chamar esse povo para a conversão, para a renovação da aliança. Porque os profetas, eles anunciavam que Deus ia fazer uma nova e uma eterna aliança com o seu povo. Que ele iria realizar assim, de uma forma radical essa renovação. E se tratava de uma definitiva redenção do povo. Então, e essa aliança, ela estará aberta a toda a humanidade. É assim que eles anunciavam ali, né? E por fim, também, Deus se manifestou pelo Filho. Olha que lindo. Hebreus mostra que a revelação verbal de Deus teve seu ápice na pessoa do Filho. A palavra pela qual o mundo fora criado, que fora manifestado de muitas maneiras, também profeticamente, agora estava encarnada. Ou seja, a maior expressão falada de Deus se deu por meio do Filho. Então não era somente uma palavra ouvida, mas era vista, como diz o texto, e que habitava entre os homens. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Tremendo. O apóstolo João disse que o Filho era o Verbo eterno, que estava com Deus desde o princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tremendo a parte do Senhor. E diz também para nós que essa palavra, o verbo, ela manifestava a glória do Filho de Deus e revelava o próprio Deus. Era o Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Maravilhoso e santo seja o Senhor. Amém? Então, hoje essa é a primeira parte do estudo que eu estou trazendo para vocês. Então, você que esteve aí comigo, né? Até agora, nós vamos estar orando. E eu queria só comentar que através da palavra de Deus, Deus ele veio assim se revelando ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele concedeu a sua inspiração aos autores, mesmo levando-se em conta a limitação humana, o contexto em que cada um vivia, e mesmo dentro da possibilidade dos seus erros. Mas o Antigo Testamento não é um arquivo de exemplos de história, ou cânticos antigos e discursos proféticos, mas é um convite divino para ouvir a sua história. E o que impede você, o que impede a mim, às vezes, de crescer nesse conhecimento do Senhor? Então, nós vamos estar orando, encerrando. Espero que tenha abençoado a sua vida, que tenha despertado em você esse desejo de estar conhecendo a palavra do Senhor mais e mais. Então, vamos estar orando. Senhor, eu quero te agradecer por este tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui. Louvado seja pela tua graça, pela tua generosidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, ao longo de toda a história, o Senhor sempre esteve disposto a se revelar e que nós possamos conhecê-lo mesmo cada dia mais e mais, Senhor, e assim vivermos debaixo da tua autoridade, debaixo de obediência, de aceitação e nos entregarmos aos teus cuidados, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém, amém, amém. Assim nós oramos. Fica na paz do Senhor até nosso próximo encontro, se Deus assim desejar.